Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 21 981547342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Amém, irmãos? Todo mundo está com a Bíblia na mão? Quem está com a Bíblia na mão, dá um glória. Quem está com a Bíblia na mão, dá um aleluia. Quem pode aplaudir bem forte a Jesus? Amém. Glória a Deus, que maravilha. Tá bom assim, Fran? Amém. Irmãos, preste bem atenção. Neemias foi um homem que viveu por volta de 445 ou 444 antes de Cristo. Após a queda do Império Babilônico diante do Império Persa, ele foi um dos descendentes que foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E a maneira como aquele homem procedeu fez com que ele ganhasse a confiança do rei. E ele passou a ser um cooperador. Ele passou a ser copeiro do rei Artaxerxes e trabalhava ali naquela província que o Império Persa dominava. O que é uma província? Uma província é uma cidade que é governada, que é administrada naquela ocasião pelo Império Persa. Isso é fundamental a gente saber. Eles foram levados cativos e ali eles eram administrados pelo Império Persa. Mas mesmo sendo administrado pelo Império Persa, ele ganhou a confiança do rei. Existem algumas pessoas que mesmo diante da adversidade, elas ganham confianças de gestores, de pessoas que estão à frente, elas ganham confiança do rei. E ali ele, como copeiro, criou vínculos. Eu aprendo, a primeira lição e o tema dessa mensagem é as lições que aprendemos com Neemias. Eu aprendo que mesmo ele estando cativo, ele conseguiu ganhar a confiança do rei. O que é isso? Mesmo você estando em uma empresa onde tem muitos inimigos, muitos desafios, você pode ganhar a confiança de pessoas importantes dentro desse local ou no local onde você está inserido. Isso foi fundamental, porque ele criou vínculos. E guarde o que eu vou te dizer aqui nessa noite. O mais importante do que estar em posições importantes, o mais importante é ter relacionamentos preciosos. Por quê? Ele era um mero copeiro, mas ele ganhou a confiança e se relacionou bem com o rei, ao ponto de que quando ele estava triste, porque recebeu as notícias de como as pessoas estavam no seu país, como Jerusalém estava, quando ele recebeu aquela notícia, ele ficou triste. E o próprio rei olhou para ele e perguntou: ô Neemias, eu estou vendo que você tem andado triste, cabisbaixo. O que está acontecendo? Se prepare, porque quando você nutre bons relacionamentos, as pessoas vão perceber quando você não estiver bem.
É melhor que as pessoas percebam quando você não está bem, do que você precisar ficar falando disso. É ruim quando você tem que ficar falando, e é chato também andar com gente que fica murmurando. Você já andou com gente que reclama? É horroroso, é ruim, deixa a gente angustiado. É ruim andar com gente que só fica reclamando. Às vezes reclama da comida, reclama do salário, reclama de onde mora, reclama do emprego, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do pai, reclama da mãe. É horrível andar com gente que só murmura. Inclusive, o povo de Israel ficou peregrinando no deserto, sofrendo por causa da murmuração. Neemias não era desses. Neemias não ficava murmurando, não ficava lamentando, reclamando da sua falta de sorte. Ele não ficava reclamando porque estava cativo. Pelo contrário, ele ganhou a confiança do rei no convívio. Aconselhamento que eu te dou: pare de reclamar, pare de murmurar. Reclamando você não ganha a confiança de ninguém. Passando esse espírito de autocomiseração, passando a imagem de coitadinho, passando a imagem de que é sofrido, passando a imagem de que está padecendo, isso não vai comover ninguém. Existe algo que quando Cristo viu naquela mulher que andava do fluxo do sangue, o que comoveu Cristo e ela recebeu a cura, não foi o espírito de autocomiseração. Não foi ela ficar reclamando que estava doente, que estava sangrando, mas foi uma atitude proativa de se aproximar de Cristo. Amém? Segure firme o que eu vou te dizer aqui. O que vai promover a tua confiança ou gerar confiança em outros a teu respeito é a sua proatividade. Aquela mulher, de maneira diferente, foi andando atrás de Cristo e o tocou. E Jesus disse: eu senti que de mim saiu virtude. Se relacionar, criar pontes. Você sabe qual foi a primeira atitude de Neemias após receber a autorização do rei Artaxerxes para poder começar a verificar o que aconteceu com Jerusalém, com os muros e com os seus patrícios, com os seus conterrâneos? A primeira coisa que ele fez foi criar pontes. Eu quero ler alguns textos bíblicos com você, mas leremos o nosso primeiro texto, por gentileza. Eu vou pedir que você abra em Neemias, capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4, a primeira leitura que faremos. Capítulo 4 de Neemias, por gentileza, a partir do versículo 17. Dá uma olhadinha para mim ainda e deixa marcado aí. Neemias recebe a autorização do rei para ir ver o seu país, para ver como ele poderia ajudar. Ganhou a confiança, o rei olha para ele e diz assim: Neemias, percebo que você está aflito, angustiado. E aí ele conta: meu povo está sofrendo, os muros de Jerusalém estão no chão, os portões estão queimados. O que significa isso? Significa dizer que o meu povo está desprotegido. A minha nação está desprotegida. As pessoas que eu amo estão sofrendo. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes, é melhor que as coisas ruins aconteçam conosco do que com aquelas pessoas que nós amamos. Fala a verdade. Às vezes, se pudéssemos, a doença não chegaria no nosso filho, chegaria em nós. Preferiríamos sofrer a ver os nossos filhos sofrendo. Sim ou não, gente? Sim ou não, irmãos? Às vezes é melhor nós passarmos por momentos difíceis do que ver alguém maltratando o nosso filho, do que ver alguém maltratando a nossa filha. Quando alguém se levanta contra quem nós amamos, a gente sofre muito. E aí ele vira para o rei e diz assim: olha, eu estou muito mal por conta disso. O rei percebeu e ele conversou e ele recebeu a autorização para isso. Só tem um problema. Nós vamos ler o texto, que toda
todas as vezes que Deus te levantar para cuidar, zelar, abençoar alguém, se prepare que você vai ter oposições. Se prepara, vaso, porque as oposições vêm. A obra é de Deus, o que você vai fazer está no coração de Deus, mas os opositores se levantam. E existe duas, na verdade, três formas de oposições. Nós vamos chamar de oposições externas, oposições internas e oposições pessoais. Vamos avançar? Capítulo 4 de Neemias, abra comigo a partir do verso 17. Leia comigo, diz assim. Perdão, vamos ler do 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Verso 17 do capítulo 4 de Neemias. Que estava construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava. Quem está fazendo a obra de Deus, se prepare. Com uma mão você vai fazer a obra de Deus e com a outra você vai segurar a arma, a espada. Verso 18. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Verso 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, ali nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o arraiar até a alvorada, até o cair da tarde, amém? Dá uma olhada aqui para mim. Primeira atitude de Neemias: arregimentou seus homens, e ele disse: nós estamos trabalhando muito distante um do outro. Você sabia que boa parte do insucesso na obra de Deus é porque nós estamos trabalhando distante um do outro? Boa parte do insucesso do casal, marido e mulher, é porque eles trabalham distante um do outro. Cada um está com um propósito diferente. Cada um está com uma visão diferente. O distanciamento faz com que nós não consigamos ouvir ou entender o que o outro está fazendo, o trabalho que o outro está fazendo. Então Neemias, ele tem da parte de Deus uma direção, e ele falou assim: olha, vocês vão trabalhar porque os inimigos estão vindo direto contra nós. Com uma mão vocês vão continuar trabalhando, mas com a outra segurando. Ah, meu camarada, sabe o que isso está querendo dizer? Vigia. Vigiar vem primeiro, a Bíblia diz, vigiai e orai. Vigiar vem primeiro do que? A oração. É vigiar. Às vezes tudo que você precisa é se aproximar do teu irmão e ficar na vigilância. Por quê? É nessa brecha que o inimigo entra. Nós fomos para o evangelismo, a orientação que eu dei para os irmãos foi: primeira coisa, um protege o outro. Tu não sabe que tipo de inimigo vai encontrar no campo? Na hora de orar, eu orientei os irmãos: peça para que eles ponham as mãos no coração, porque é um local que você está visualizando, e peça para que eles fechem os olhos. E você vai orar de olho. Uma mão você faz a obra de Deus e a outra mão segura a espada. Uma vez eu fui orar junto com um pastor por um endemoniado.
Eu me lembro que o pastor estava com a gravata, e naquele momento, quando nós fomos libertar, o demônio manifestou na vida daquela pessoa, e ela caiu, o pastor foi orar de olho fechado, ela segurou na gravata dele, puxou e enforcou o pastor. Falei, vaso, vigia, varão, fica ligado. O quê? Inimigo é sujo. Uma vez uma irmã foi orar por uma outra, era empregada dela, a empregada ficou endemoniada, ela era nova convertida, estava com a Bíblia muito grande do tamanho da minha. E para tirar o demônio, ela não sabia o que fazer. Então ela disse, olha, eu não sei o que fazer, mas em nome de Jesus sai, e pum, com a Bíblia. A empregada caiu, depois teve uma torcicolo, foi para o médico, botou um negócio no pescoço, mas aquele demônio saiu. Vigie, a obra de Deus você faz com uma mão e com a outra você fica com a arma em punho. Fica atento, porque os teus opositores estão próximo de você. Jesus nos ensinou isso. Ele falou que os nossos inimigos estariam aonde, irmãos? Dentro da nossa casa. Os inimigos do homem estão dentro da sua casa. Os seus opositores estarão perto de você. Fica firme, porque agora vem algo poderoso. A primeira oposição que você precisa identificar quando você se propõe a fazer a obra de Deus, ou um propósito nobre, primeiro, alinhar. Saber quem é que está com o coração alinhado com o teu. Criar pontes e não ficar distante. Neemias disse, estamos muito distantes, se aproxime para que vocês possam ouvir a trombeta. O que é a trombeta? Trombeta fala de instrução, fala de direção. Se você andar com gente que tem instrução, tem direção da parte de Deus, quando você ouvir a trombeta, você sabe o que Deus está falando contigo. Se você estiver distante, você não ouve. Neemias trouxe, pôs todos eles próximos e começou a orientá-los. O segredo do sucesso é a instrução que você vai receber. Jesus disse, estou indo para o Pai, mas eu enviarei quem vai te instruir em todas as coisas. O próprio Deus disse, a Ele ouvi. Você precisa ouvir a instrução. Neemias reuniu todo mundo, deu a orientação, eles seguiram, cada um ficou trabalhando com a mão, com a outra segurando a espada, e eles começaram a trabalhar. Os inimigos desistem? Não. Os inimigos perseveram e continuam tentando parar. E aqui que vem a melhor parte da mensagem, irmãos. A melhor parte é essa. Mesmo que os inimigos continuem se levantando e continuem perseverando, tentando parar, você precisa, além de estar próximo, ter a instrução, saber o que fazer. Você quer passar no concurso público, os inimigos eles vão vir, que são as dificuldades externas ou os opositores externos. No dia de você estudar, o seu amigo vai te chamar para ir para a praia. No dia de você estudar, no dia de se preparar, vai chegar um parente de distante, bem distante, que você já tem tempo que não vê. No dia que a tua vitória ia chegar, no dia da prova, os opositores chegam e tentam te parar, tentam te ludibriar. Já viu isso? Você demora para vir à igreja. No dia que você se prepara para ir à igreja, chega alguém na tua casa que você já não via tempo, ou te liga e quer ficar conversando, isso te atrasa. E o pior, no geral, são pessoas que furtam o nosso coração. São pessoas que acessam rapidamente o nosso coração. E a gente fica pelo caminho. Às vezes Deus está querendo te abençoar com a porta de emprego, mas naquele dia que Deus iria dar a tua vitória, é exatamente o dia que alguém te distrai. Vai ter um jogo do Flamengo e eu ganhei 2 ingressos. E aí, topa? Vamos fazer uma viagem comigo? No dia da tua vitória, alguém, um vizinho se levanta e um conflito fica instalado, você não sai de casa.
Eu me lembro uma vez a Vivi viria para o culto, estava se preparando para o culto, o vizinho se levantou, quebrou o vidro da porta da casa dela, faleceu, né? O inimigo dela faleceu. Vivi, está livre desse inimigo. Mas não fica tão feliz não, que às vezes outros se levantam. Eles têm parente, né? Irmãos, fique vigilante a respeito da vinda de Cristo. Tu nunca sabe o dia. A Bíblia diz que será como ladrão. Por quê? Você não sabe a hora que o ladrão vem. Um dia eu vim em Xerém levar os irmãos, deixei Romão em casa, deixei André em casa. Quando eu estou voltando, estava muito feliz. Jamais eu imaginava que ia acontecer nada naquele dia. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu muito feliz com as fotos, filmei o parto dele, Fran. Estava todo cheio de alegria. Estava tudo abençoado, tinha acabado de comprar um carro novo. A última coisa que eu fosse imaginar é que o ladrão ia me procurar. Quando eu estou saindo aqui de Xerém, ali na Ciferal. Ciferal não, é... aqui, na entrada de Xerém. IBF. Cheguei na IBF, os caras me fecharam de carro ali, o ladrão bateu a porta, vieram todos armados, eu não sabia, mas é o efeito surpresa. O efeito surpresa é terrível. Por isso que Neemias disse, vocês vão trabalhar, mas trabalhe com uma mão, porque na outra tem que estar. Aí a Bíblia diz, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Saca o teu dedo de profeta, aponta para o irmão do teu lado e diz, fique vigilante, porque o teu inimigo está te observando nessa hora. O teu inimigo pode estar te observando. Você tem que ficar vigilante. Amém? Neemias preparou o povo. Estava tudo pronto. Agora vamos ver as estratégias do inimigo. Por gentileza, passe para o capítulo 6 de Neemias. Capítulo 6 de Neemias. Verso 1. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalá e Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Dá uma olhadinha para cá. Você quer ter uma vida diante de Deus? Primeiro passo é fechar as brechas. Neemias começou o trabalho, ele tapou todas as brechas do muro. A gente acabou de ler no versículo 1, capítulo 6, que as brechas já estavam todas tapadas. Os inimigos tentaram, pelejaram, fizeram o possível, chamaram os outros inimigos e começaram a arquitetar contra Neemias. Aqui eu quero chamar uma atenção. Você tem inimigos que são desconhecidos. E o pior é que às vezes os teus inimigos conversam com outros inimigos e eles se juntam para pelejar contra você. Porque eles não desistem. Você está aqui agora. É bem provável que alguns inimigos seus nesse momento estejam falando a teu respeito. Só que tem um detalhe. Que eles podem falar, podem planejar. Mas o sangue de Jesus te guarda, te livra de todo o mal. O Salmo diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será? Porque Deus que te guarda e te protege. Amém? Amém ou não amém? Faz uma total diferença. O detalhe aqui é o que acabamos de ler. O trabalho de Neemias foi fechar os inimigos entram nas brechas que você deixa no muro. Muro fala de proteção. Muro fala de guardar a cidade. E o problema é que quando você não está debaixo da proteção, quando você não está guarnecendo a tua cidade, os inimigos acessam pelas brechas. Quais são as brechas? Falhas, pecados, erros, palavras. Palavras que você diz pode abrir brechas na sua vida. Alianças que você faz com algumas pessoas podem abrir brechas na sua vida.
O que você escreve na tua rede social pode abrir brechas na sua vida. Cada um aqui sabe quais são as brechas que precisam ser fechadas para que você continue fazendo a obra de Deus e os inimigos não entrem por elas. Amém? A oposição sempre vai existir. Existem alguns tipos de oposição. Perceba, os inimigos entram nas brechas. Agora sim, nós vamos para as oposições que você sofre. Oposições externas. No caso de Neemias, ele tinha Sambalai, o Oronita, e Tobias, o Amonita de Gesem, o árabe. Foram homens com poder e relevância que tentaram a todo custo prejudicar Neemias, através de insultos, emboscadas e ataques armados. Oposições que sofremos: insultos, emboscadas e ataques armados. Veja se não tem uma similaridade muito grande com os tipos de oposições externas que nós sofremos. Pessoas se levantam contra nós, nos insultando, falando mal de você, de mim. Pessoas entram contra nós, tramando e maquinando o mal, como te prejudicar, como te atingir, como tocar na tua família, como te derrubar, como te desestruturar. De que maneira eles agem? Oposições externas, se levantando contra você, te difamando, criando emboscadas. Cuidado com as ciladas no teu trabalho, cuidado com as ciladas dos vizinhos, cuidado com as ciladas do namorado, da namorada. Deixa eu te contar um caso. Uma vez, eu estava advogando para uma pessoa e ela tinha um namorado que ela gostava demais. E ela se entregou àquele namorado. Ela não sabia, mas ele fazia o quê? Tirava fotos e filmava. E um dia ela foi terminar. Ele pegou aquelas imagens, fotos e vídeos e começou a chantagear ela. Ela foi à delegacia e fez ocorrência. Cuidado com quem você decide dividir coisas íntimas. Cuidado com quem você decide compartilhar os teus sonhos, teus projetos, tua vida. Cuidado com quem você fala da tua vida financeira. Cuidado com quem você fala que está gostando de alguém. Eu me lembrei do irmão, na minha adolescência, tinha um irmão, Fran. Talvez o Fran e a Miriam vai se lembrar da história. O irmão gostava da varoa, e aí ele começou a dividir com o melhor amigo dele, na época. Só que esse melhor amigo dele tomou a frente, foi lá e começou a namorar com a pessoa com quem ele gostava. Cuidado quem você divide sua vida amorosa. Cuidado, porque teus inimigos, eles sempre utilizarão insultos, tramam e eles fazem ataques armados. Oposições externas. Oposições internas. No caso de Neemias, ele estava enfrentando problemas econômicos, sociais e empecilhos internos com os trabalhadores. Ele teve. Por isso ele precisou reunir todo mundo para conversar. A gente já estava para fazer esse trabalho um tempão, né, Nilo? Já estávamos para fazer um tempão o trabalho. Mas tínhamos oposições internas, dificuldades financeiras, não tinha coro suficiente, pessoas para fazer, para cortar o frango, para fazer o arroz, e nem para ir para a rua. Nós precisamos criar pontes. Eu me lembro que a Aline me ligou: pastor, o Lucas está querendo ir. Opa, que bênção, porque a princípio eu tinha falado com o Lucas e ele iria trabalhar. Daqui a pouco Deus começou a levantar, o pastor Josué me liga: pastor Marcos, eu quero ir nessa evangelização. Eu falei: ô glória, mais 2.
Daqui a pouco teve um que ligou, falou pro Nilo, pô, quero ofertar R$100 para ajudar no frango. O outro, quero ofertar as quentinhas. Daqui a pouco as irmãs, eu fiquei surpreso no WhatsApp quando eu vi as irmãs. Gente, vamos, irmã Cleide, irmã... Quem foi? Sueli, Flaviane, Fatinha, Almerinda, Samila, filha da Almerinda, o Leandro, Catarina não foi não, né? Cleide, daqui a pouco a gente viu, juntou um grupo de irmã, Miriam falou que juntou um grupo de irmãs, eu falei, pronto, agora fechou. Primeiro passo é reunir o povo e criar pontes, para a gente poder trabalhar, receber instruções, para que enquanto trabalha para Deus com uma mão, com a outra segure a espada, amém? E essas oposições internas de dificuldades econômicas, sociais, dirimindo conflitos, é fundamental. A Bíblia usa uma expressão assim, se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, espera ele vir falar contigo, vá você a ele. Nós fomos no grupo e falamos, olha gente, nos ajude. A gente precisa de ajuda. E as irmãs se levantaram, daqui a pouco Samila fez, ao Nilo, não, eu vou buscar vocês. Só tem um detalhe, chega no horário, senão vai ficar para trás. Esses dias teve uma que ficou para trás, né, Nilo? Teve uma que é para Niterói, não chegou, ficou para trás. E aí nós fomos, irmãos. Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Quando nós somos unânimes, nós somos mais fortes. Chegando lá, para quem não sabe como funciona, dividimos as equipes. Nilo ficou entregando a quem tinha. Lucas relacionando, pegando nomes e telefones, porque esse evangelismo vai ter desdobramento. Faremos contato com alguns deles. Outros ficaram, eu fiquei junto com a equipe que orava e evangelizava. Falávamos das 4 leis espirituais. E em seguida orávamos. A pessoa vinha seca na comida, olhando. Quando chegava lá o Nilo, a seta, aí ela tinha que se dirigir aonde nós estávamos. Chegava ali a gente, palavra, oração e ministrava. E uma coisa interessante, irmãos. Os traficantes e o pessoal, o usuário, ficava na parte escura, na entrada da favela. Quando eles saíam dali, que vinham na parte do calçadão, onde tinha luz, estávamos o grupo, que eles se deparavam conosco, já vinha quebrantado, aí começava a chorar. Alguns choravam, outros ficaram tocados. Teve um que, pastor, ora por mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou diácono, afastado da casa do Senhor. O outro, eu sou um presbítero, eu não sei o que aconteceu com a minha vida. Teve um que, na hora de orar, eu falei, meu irmão, quero orar por você. Ele olhou chorando, ele ajoelhou, e ele em pranto, dizendo, pastor, estou afastado há 6 anos dos caminhos do Senhor. Tudo que precisava era de alguém que estivesse na brecha. E aí, meus irmãos, quando eles saíam daquele ambiente de trevas, que vinham na calçada, que deparava conosco, parece que aquele ambiente onde a gente estava, aquele pedaço onde a gente estava, parece que tinha nuvem de glória que nos envolvia naquele lugar. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aplauda aí! Aleluia! Quando chegamos, o Nilo veio com um carro maior, que era doblô, e as quentinhas, as coisas em cima. Eu falei, Nilo, pode embicar ali. Embicou. Aí o rapaz já veio, opa, e parou. Quando chegou próximo que viu, aquele batalhão, todo mundo camisa, noite do carinho. Ele, não, pode ficar aí, fica aí e tal. Eu já sei, eu já entendi tudo. E saiu. E a gente tomou posse do território. Aquela palavra é verdadeira. Onde você botar a planta dos seus pés, o Senhor te entrega por herança. Aleluia! E ali nós vimos jovens quebrantados. Teve um que há muito tempo não falava com pai e mãe, e ele lembrou do telefone da irmã dele na hora, e ele me deu, eu liguei para ela. Quando eu falei com ela, eu não acredito, meu irmão está vivo. Eu falei, está vivo, está aqui comigo.
Quando você está na presença de Deus, a palavra de Deus traz esperança, traz vida e expectativa de um dia melhor. Mas não foi fácil não, irmão. Tava a Raquel e o Wendel. Isso a gente não filme, tira foto para ficar fazendo publicidade do nosso trabalho, etc. Não é isso não. Chama-se prova social. Se eu chegasse aqui do nada e falasse para os irmãos: irmãos, fizemos um evangelismo, foi uma benção. A primeira coisa que você iria falar foi o quê? Tem alguma coisa aí para eu ver? Se você fala para alguém: cara, eu vi várias pessoas se convertendo, tivemos a oportunidade de ver várias pessoas matando a fome, eu vi drogado se prostrando diante do Senhor e chorando quebrantado. Aí você fala assim: mas eu não vi. Isso chama-se prova social. Onde nós formos, a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem, amém? Você vai estar andando e Deus vai fazer os sinais na sua vida, da manifestação da graça, do poder dele na sua vida. Todos verão que o Espírito do Senhor estava sobre você e você foi usado como canal de Deus nesta terra. Aleluia. Então, o Neemias aqui, ele tinha a primeira oposição, que era Sambalat, Tobias e todos os inimigos que se reuniram contra ele e tentaram várias vezes e não desistiram. Segunda oposição, dificuldades sociais, financeiras e as dificuldades do próprio povo dele. Agora, a terceira oposição que enfrentamos, a tua maior luta não é contra o diabo, a tua maior luta é contra você próprio. Porque alguns de nós foi chamado por Deus, mas na hora de fazer a vontade de Deus, você acha que você não tem condições. O Gideão disse: eu sou o menor da casa de meu pai. Até Saul, quando foi chamado, ele falou: eu sou o menor da tribo de Benjamim. Nós, quando olhamos para nós mesmos, nós nos vemos como inferiores. Eu não sei porquê, mas boa parte dos irmãos não se sentem capazes. Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É bom que você se sinta fraco mesmo, não impedido, mas que saiba que o poder de Deus é que se aperfeiçoa em você, amém? Não é por minha causa, mas é por causa do Deus que eu sirvo. Eu queria pedir que você novamente sacasse o teu dedo de profeta, apontasse para o teu irmão e diga assim: ele te escolheu, ele te capacita, ele te prepara. Não temas, porque o Senhor teu Deus, ele é contigo. Amém? É ele que nos prepara, irmãos. É ele que nos capacita. E um irmão encoraja o outro. E um ajuda o outro. E nós, quando estamos juntos, nós cumprimos propósitos. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, leia comigo, por gentileza, as 3 oposições que eu passei para você. Neemias enfrentou. Versículo 2 do capítulo 6. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. O verso 2, Neemias, ele discerne que Sambalat e Tobias queria fazer mal para ele. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as... Aí que está. Você precisa ser um homem, uma mulher espiritual para que você tenha discernimento de espírito. O grande problema é que nós andamos com pessoas, negociamos com pessoas, alinhamos propósitos com pessoas e não percebemos que elas nos querem fazer mal. Tem gente que se aproxima de você com o propósito de arrancar algo, de te dar uma volta,
de te enganar. Tem gente que vem pedir coisas, por exemplo, eu me lembro da irmã compartilhando. Estava conversando com a Catarina, ela estava dividindo, compartilhando. A pessoa passou na porta dela, estava pedindo donativos em vários lugares, e uma determinada veio pedindo dinheiro. Aí ela falou, acho que algo mais ou menos assim, falou, o dinheiro eu não tenho não, mas eu posso ajudar. O que você quer? A pessoa, não quero assim não, quero só o dinheiro. Algo desse tipo assim, mais ou menos. Comigo aconteceu uma coisa, a pessoa me ligou e falou assim, ó, Rafa tá ligado. Estou precisando de 90. Eu falei, para quê? A pessoa falou, para comprar um determinado item. Aí eu disse assim, bora fazer o seguinte, você tem quanto? Ah, eu tenho 30. Eu falei, então, eu estou indo aí na sua casa, você vai me dar os 30 e eu vou comprar esse item de 90 para você. Não, pastor, não, eu não quero, não, deixa não. O que a pessoa queria era me enganar, mas ela esqueceu que eu tenho o Espírito de Deus, pô. Espírito de Deus nos dá discernimento das coisas. O Espírito de Deus nos faz perceber quem está intentando mal. Fique ligado, porque nesse tempo do fim, tem muita gente que vai se aproximar de você querendo o teu mal, mas você precisa discernir. No dia do culto, na hora do culto, vai aparecer gente te chamando para fazer alguma coisa. Vai te tirar do foco, te tirar do propósito. Na hora da célula, você está se preparando para ir para a célula. Alguém vai te ligar te convidando para ir a uma festa, um encontro, alguma coisa dessa natureza. Essa noite Deus está falando para você. Procure o discernimento de espírito. Às vezes a melhor forma de você ajudar alguém não é dando dinheiro, é orando por ela. Às vezes a melhor forma que você tem de ajudar alguém é visitar, é conversar, é ouvir. Às vezes Deus está querendo fazer algo e a dificuldade que a pessoa está passando é o tratamento de Deus. E se você se envolver, você vai entrar, que os irmãos pentecostais chamam, vai entrar no vento ou na prova alheia, à toa, por nada. Tem gente que ela está num turbilhão de situações, você fala assim, irmão, já te falei, abandona esse pecado, larga esse relacionamento extraconjugal, meu irmão, sai dessa situação, larga essa droga, sai desse vício, larga esse celular, está acabando com a tua vida espiritual. Tem gente que passa o dia todo no celular, mas não consegue ler a Bíblia, não lê o calendário, mas fica o dia todo postando. Ai, olha o status, vendo o status dos outros, vendo as publicações dos outros, repostando, mas não lê a Bíblia, não ora, não visita ninguém, não evangeliza ninguém, não se ergue, não participa da vida ativa da igreja. Esses dias eu tive uma experiência incrível. Conheço uma pessoa que tinha dificuldades espirituais e a gente tentou ajudar de tudo quanto foi jeito. De tudo quanto foi jeito. Indo na casa, orando, visitando, indo buscar, indo levar. Fizemos de tudo. E a pessoa não se firmou. Aí eu falei, meu Deus, o que é que está havendo? Achei assim, nós ficamos deficientes nisso. Quando foi essa semana, o que faltava para mim se completou. Eu consegui conversar um tempo com essa pessoa. E aí eu descobri porque tudo vai mal, porque casamento foi por água abaixo, vida financeira foi por água abaixo, porque estava mal. Porque ela não deixava, ela não tapava as brechas do muro da vida dela. As brechas não foram tapadas. Muitas brechas de cunho espiritual, de cunho emocional, porque também tem gente que está cheia de problemas emocionais, brechas no muro, e não permite ser tratada. Então vai ter uma vida infeliz, vai ter uma vida que não será próspera, não consegue receber instrução, porque acha que já sabe de tudo. Já viu aquelas pessoas que você conversa e fala assim, caramba, eu tive uma experiência, eu fui na África, eu fui na Bahia. Poxa, eu estou com uma dor de cabeça. Irmão, eu estou com uma enxaqueca. Irmão,
eu estou passando uma luta, fiquei gripado, eu tive uma pneumonia, que você não tem ideia. Irmão, eu peguei Covid, eu peguei 2. Já viu aquelas pessoas assim? É mais ou menos isso. Aí eu virei e falei assim, por favor, agora as coisas, eu falei com ela, com essa pessoa, agora as coisas ficaram claras para mim. Por que que sua vida não mudava? Os seus pensamentos, a sua forma de ver a vida, a sua forma de analisar a Bíblia, você está num caminho perigoso e equivocado. Se eu fosse você, ainda dá tempo de rever seus conceitos. Gente que não tem um coração ensinável, arrogante, a Bíblia diz que a soberba e a arrogância precede a queda. Pessoa arrogante e soberba está prestes a cair num abismo. E o pior, que um abismo chama outro abismo. A vida espiritual já foi para o espaço, casamento já foi para o espaço, e eu conversando com ela e o Espírito Santo falando assim, ó. Eu não sei se eu falo. Eu conversando com a pessoa e o Espírito Santo falando assim. Eu vou apertar. E essa pessoa vai ficar sozinha. Eu vou apertar e essa pessoa vai ficar sozinha. Aí eu olhei. Eu falei, olha, o que eu tinha para falar para você, eu já falei. Eu já não tenho mais nada para falar. A visão equivocada pode te levar a lugares perigosos. Decisões decidem destinos. Neemias discerniu que Sambalá e Tobias queria fazer mal. Esse versículo 3, se eu fosse você, escreve, sublinha ele e guarda na tábua do teu coração. E enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Os inimigos foram, num total de 5 vezes, tentar fazer com que Neemias parasse a obra que estava fazendo e fosse ter com eles, porque intentavam mal contra eles. E a palavra foi boa: vem congregar conosco, vem aqui estar conosco. Quantas pessoas tentam te tirar do propósito? Quantas pessoas vão te chamar para tirar você do caminho, da igreja? Quando você falar para alguns amigos, você vai lembrar do que eu estou falando aqui agora. E quem está em casa também. Quando você falar, pô, assisti um culto abençoado, Deus falou comigo, Deus falou, eu aprendi as lições da vida de Neemias. A pessoa vai falar assim: ih, que bobagem, você foi na igreja? Pô, podia ter vindo aqui jogar um videogame comigo, poderia ter tomado um chocolate quente. Cuidado com quem você ouve e com quem você se encontra. O discernimento espiritual de Neemias fez a diferença na vida dele. Espero que o discernimento espiritual que você tenha faça a diferença na sua vida. Os inimigos não estão longe, os inimigos estão perto. Amém, irmã? Conseguiu dar para o Wendel? Então vem cá, vem cá. Chama a irmã Marília para vir aqui. Quero deixar essa palavra com vocês. E se prepare, Nilo, porque Fazenda Paraíso e Noite do Carinho, isso vai nos dar muitas experiências. E aí nós começamos a ver jovens tomando decisões pelo Senhor lá. Alguns se rendendo, deram o nome. Teve um que é empreendedor, um garoto, novinho, 18 anos, estava vendendo, acho que era chocolates, né, Nilo? Babalu, estava vendendo Babalu. Aí ele disse assim: eu saio de casa e vendo pelo menos R$100. Todos os dias eu guardo 30. E os 70 eu faço manutenção. Eu falei assim: olha, estamos diante de um dos maiores empreendedores, empresários do Rio de Janeiro em breve. Aí ele falou assim: eu já tenho uma esposa
E nesse último mês, Deus nos abençoou, nos deu uma lojinha aqui perto. Eu vou inaugurar a lojinha. Aí ele falou assim, a gente conversando com ele, ele falou: meu irmão, eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí nós oramos por ele, um jovem cheio de vida, cheio de sonho, cheio de expectativa, só que ele está num local tenebroso, de trevas. Eu aprendi mais uma lição: o local onde você está não pode definir o teu futuro. O mais importante é a semente, não é a terra. A terra pode ser adubada, agora a semente tem que ser boa. Amém? Igreja Comunidade Ramá Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ramá Xerém, para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.